Paz do Senhor Jesus, amém? Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16 e do versículo 1. Chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem pedir que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo e disse: quando é chegada a tarde, dizeis, havê bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Irmãos, todos os momentos, se você ler o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, até em Atos dos Apóstolos, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles sempre aproximam de Jesus para tentar ele, para pôr ele à prova. Nunca eles vão se aproximar de Jesus com a intenção boa, com a intenção sincera. Sempre é para pôr Jesus à prova. E aqui eles queriam ver um sinal do céu. Eles queriam que Jesus mostrasse um sinal para eles. Mostra algum sinal do céu. É igual a tática do diabo, né? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, pule daqui. Os anjos vão te guardar, não quero saber. Vamos, faz o sinal. E Jesus respondendo disse: quando é chegada a tarde, falou para eles, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? Jesus estava falando para eles assim, vocês sabem discernir se vai chover, se não vai. Vocês olham o céu, hoje vai ter tempestade, hoje não vai. Vocês são hipócritas e não sabem discernir os sinais dos tempos. Vocês não sabem discernir os sinais dos tempos, o fim dos tempos, os sinais que são aí, que são mais importantes do que chover, do que não vai chover. Vocês são hipócritas. E ele fala para eles, vocês são uma geração má e adúltera. Pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E ele se retirou dali. As pessoas hoje elas querem sinais, irmãos. Elas querem curas. Elas querem ver se realmente Deus está no controle das coisas. Não, se Deus não fazer um milagre eu vou abandonar. Você tira por aí pelas igrejas, irmãos. É sinal, maravilha, é campanha, é voto, é milagre ali, milagre aqui. O povo quer pão e circo. O povo não quer obedecer a palavra de Deus. O mundo, irmãos, está acabando. Jesus está voltando, os sinais dos tempos estão aí. E o povão preocupado com o quê? Com prosperidade, querendo que Deus abra as portas do céu, querendo que Deus abençoe ali, dá um carro para eles, uma casa, quer dar casamento, quer coisas terrenas. E Jesus estava falando, vocês são hipócritas. Olha aí o que está acontecendo, irmãos, no mundo. Olha aí, irmãos, as guerras aumentando, o mundo está em dores de parto, doenças, o engano que está acontecendo aí nessa terra, o engano só aumentando, a apostasia só aumentando. E Jesus chama essa geração de uma geração má e adúltera, uma geração que adultera a palavra de Deus, uma geração que adultera nos seus casamentos, uma geração má, uma geração maligna e adúltera, pede um sinal do céu. Mas Jesus fala que não vai ter nenhum sinal. O sinal é do profeta Jonas. Qual que era o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas é que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe ali. O sinal do profeta Jonas é que ele pregou a palavra de Deus e o povo se arrependeu. Jonas não fez nenhum milagre na cidade de Nínive. Nenhum milagre foi feito ali.
Ele pregou o juízo ali para aquele povo e o povo se converteu. E as pessoas hoje querem prosperidade. Essa geração caída, geração homossexual, geração adúltera, maligna, uma geração que está totalmente caminhando para o inferno e querem ser abençoados. Jesus fala, não vai ter nenhum sinal para vocês. Vocês estão percebendo que cada dia que passa os milagres estão desaparecendo. Por quê? Essa geração é má e adúltera. E Jesus pegou e se retirou. Jesus não ficava dando... Jesus falava, respondia e saía fora daquela turma de líderes religiosos hipócritas. Que são hipócritas. Então, irmãos, não vai ter sinal, não vai ter milagre se nós andar em desobediência à palavra de Deus. Não vai ter sinal, não vai ter milagre enquanto nós viver em rebeldia. Jesus fala, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-se, retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. Jesus lhe advertiu. Jesus lhe disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Jesus percebendo e disse, por que vocês arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre não trazer pães, não trazer o pão? Não compreendeis ainda, nem lembrai-vos dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não falei a respeito de pão, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então não compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ele passando para o outro lado, passando com seus discípulos para o outro lado, tinha esquecido de trazer pão. Jesus esqueceu de trazer o pão. Os discípulos tinham esquecido de trazer o pão. Jesus advertiu eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento. É um alerta de Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficavam ali, será que ele está falando que nós não trouxemos o pão? Esquecemos os pão? E Jesus falou assim, por que vocês, homens de pequena fé, não têm de não é sobre ter trazido pão. Jesus fala para eles assim, não é sobre trazer o pão que eu estou querendo dizer. O que Jesus estava querendo falar para eles é da doutrina dos fariseus e dos saduceus. As doutrinas de demônios. E Jesus lembra eles, lembra dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos vocês levantaram, quantos cestos vocês recolheram? Lembra dos 7 pães também? Vocês não estão compreendendo que eu não estou falando de pão, de alimento. Eu não estou falando de comida. Jesus está falando, eu estou falando da doutrina, do fermento ali. Aquele fermento que incha a nossa vida. Quantas pessoas, irmão, não estão dentro das igrejas evangélicas inchadas de doutrinas de homens, de fermento, inchadas, doentes? Quantas mulheres não estão doentes dentro das igrejas? Que você não pode passar um batom, que você não pode colocar um brinco, que você não pode fazer uma maquiagem, que a irmã não pode fazer um exercício físico, que a irmã não... E as mulheres estão doentes dentro da igreja, a autoestima lá embaixo. Escravas, fermentadas por doutrinas de homens. Jesus está falando, não estou falando de pão, eu não estou falando de comida, eu estou falando da doutrina, para que vocês não compreendeis que não falei a respeito de pão, versículo 11 Jesus está falando, mas guardar-vos do fermento. O fermento incha a nossa vida, irmão. A religião traz fermento para a nossa vida e incha. Deixa a gente inchado. Jesus estava querendo falar assim, as doutrinas. E no final dos tempos, irmãos, o apóstolo Paulo fala em
Timóteo capítulo 4, que as pessoas, o Espírito Santo afirma que as pessoas vão desviar da fé, dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No final dos tempos iria acontecer isso. E quantas doutrinas de demônios, irmão, quantos fermentos dentro de catolicismo romano, igrejas evangélicas, denominações religiosas, islamismo, budismo, adventismo. O adventista não toma café, o mórmon não toma café, o testemunho de Jeová não come isso, não come aquilo, mas estão contaminados com o fermento das doutrinas de homens. Versículo 11: como não compreendeis que não falei a respeito de pão, mas porque vos guardais do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam, aí eles compreenderam, os discípulos compreenderam que não disseram que guardasse do fermento do pão, aquele fermento do pão ali que vai no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eu falo para você aqui, nesse dia, nessa manhã, para você guardar, tomar cuidado com certos tipos de doutrinas que escutamos. Eu sou muito sistemático, irmãos, a respeito de assistir certos canais, certas pregações. É muito difícil assistir, fazer parte de grupos. Tem muita gente aí que está fazendo parte de grupo, para cima e para baixo, mas está sendo alimentado com fermento. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, irmãos. Em vez de a gente ficar participando de grupo, é de reuniãozinha daqui, vamos assistir uma pregação. Não, vamos ler a palavra. Vamos ver o que aquilo ali está sendo ensinado. Em 2022, apareceu um rapaz num canal que eu não lembro. E ele começou a falar que eu estava errado nisso, naquilo, na Bíblia, papá. E aí ele falou, você tem que ver, a doutrina é essa, papá. Começou a falar umas doutrinas estranhas, irmão. Entrou em contato comigo, é num canal grande, nem lembro o nome. E aí o Espírito Santo falou para mim, cuidado, deu essa palavra. Cuidado com o fermento dos fariseus, do saduceu, a doutrina. E eu vi que aquela doutrina ali que ele estava disseminando na minha vida era adventista. Você tem que guardar sábado. Que o inferno não existe. O inferno não existe, ele falava. Eu falei, meu amigo, Jesus falou para mim, acautelai-vos, tomar cuidado que você está me ensinando, então eu quero que você siga seu rumo. Quantos estão aí, irmãos, enganados? Começaram acreditando na palavra, acreditando na Bíblia, mas já não acreditam que o inferno existe, fica querendo guardar sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como? Então Jesus estava falando. E aí os discípulos compreenderam que não dissera que guardasse do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Então, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Busca o Senhor. Procure buscar o Senhor quando se pode achar. Me perdoa às vezes, irmão, estou engasgando aqui, porque eu estou numa gripe, estou sarando uma gripe. Mas Deus está dando força. Está trazendo a mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com certos fermentos aí. Vamos discernir os sinais dos tempos. Jesus está voltando e vamos nos consertar. Amém? Por isso que eu falei uma Bíblia. Devorem esse livro para não ser enganado pelo diabo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.